Olá, gente. Pastora Lucinha. Tem um tempo que eu não deixo nenhum vídeo aqui no canal, mas hoje o Espírito de Deus me moveu a trazer uma palavra para o seu coração. E eu sei que é uma palavra que vai te abençoar muito, principalmente você que está nesse processo de restauração de casamento. E eu sei que é algo que Deus vai ministrar no seu coração, que vai transformar o seu entendimento espiritual. Olha só. A palavra de Deus diz no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Por que eu vim trazer essa palavra para o seu coração hoje? Porque eu tenho certeza. Eu já passei por esse processo de restauração de casamento em 2017. Foram 2 anos de deserto. Foram 2 anos lutando. E a primeira coisa que a gente se depara quando a gente entra no deserto é... Eu lembro que quando eu li o livro, eu até comentei isso aqui uma vez. Eu li o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Meu Casamento. Quando eu li que a autora, que foi 2 anos no processo dela para restaurar o casamento, a primeira coisa que eu disse foi: meu Deus, eu não dou conta não. Eu não dou conta de esperar 2 anos. E existem pessoas aqui que já estão há 1 ano, 2 anos, tem pessoas que já estão há 7, há 8 anos, né? E muitas vezes a gente fica assim, se depara com a primeira dificuldade, que é o tempo de espera, né? Só que eu quero dizer o seguinte, que existe uma ordem para todas as coisas. Você tem orado, né? E é algo que nós já fazemos, que a gente busca. Você está ali orando. Existe uma outra coisa que tem que ser feita, que é o processo de confiar, né? Se a palavra de Deus fala assim, que se você não confiar, não tem como Deus agir, não tem como, porque o confiar é a fé. E a palavra de Deus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se você não tiver fé. E nesse processo de restauração de casamento, no decorrer da caminhada, são muitas as situações que minam a nossa fé, que enfraquecem a nossa fé. Às vezes o não, às vezes o repudiar do marido, às vezes encontrar ele com a OM, né? Às vezes o que as pessoas, as circunstâncias externas vão estar falando, as pessoas vão estar falando, vão enfraquecendo a nossa fé. Para isso, o próprio Deus, ele diz: se você tiver falta de fé, ore a Deus, porque Ele vai te dar fé o suficiente. Então, ore a Deus, não deixe de orar para pedir a Deus fé o suficiente para que você venha confiar naquilo que Deus já escreveu para te entregar. Por que eu estou falando que Deus já escreveu para te entregar? Porque aqui no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, nós sabemos que existe, ele está falando aqui de algo para entregar. Quando a gente fala de entregar, quando ele fala de um herdeiro, eu quero dizer para você que todas as bênçãos celestiais já foram preparadas no céu para te entregar. Deus, ele já escreveu o dia, a hora de entregar o milagre da restauração do seu casamento. E você não pode duvidar. Agora, ele já escreveu o dia. Por que Deus escreveu o dia? Você já observou algo? Nós oramos, o que nós oramos mediante a nossa oração é destinada sempre ao dia, ao momento que nós estamos. Se você está passando por uma dificuldade financeira hoje, você está orando demais pela sua vida financeira. Você que está no deserto, você ora dia e noite pela restauração do seu casamento, porque é aquilo que você tem vivido hoje. Mas por que a minha fala hoje, por que essa fala do livro de Gálatas 4? Porque aqui está falando a respeito de herdar algo. Aqui está falando que o herdeiro, para ele receber algo que é dele, sabe? Ele precisa de estar num tempo determinado, que é o tempo da maturidade espiritual. Se você não estiver preparado nesse tempo de maturidade, Deus, ele não vai entregar essa bênção para você. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já ouvi várias pessoas que o seguinte, que o casamento foi restaurado com 1 mês, 2 meses, ou com 1 ano, 2 anos. Aí depois o casamento voltou, o marido saiu de casa de novo e voltou a estaca zero.
estaca zero. Agora, por que voltou a estaca zero? Porque é justamente o que essa palavra está dizendo aqui. O herdeiro não estava preparado para receber a herança. Sabe, eu disse uma palavra alguns minutos atrás, e por isso que eu fui movida a trazer essa palavra aqui para o canal. Você já viu aquela situação que a pessoa ganha na loteria, ou ela ganha um prêmio muito grande de televisão, e passa alguns meses, você fala assim, não, que a pessoa perdeu tudo. Por que aquela pessoa perdeu tudo? Por mais que ela tenha uma idade suficiente, ela não estava preparada para receber aquele prêmio. Não estava, porque exigia dela uma maturidade para administrar aquela bênção. Assim somos nós. Deus exige de você uma maturidade espiritual para receber a restauração do seu casamento. Você sabia disso? Você tem que ter uma maturidade. Por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, muitas vezes o marido volta, a esposa não está preparada para receber esse marido. Por quê? Porque ela não confia nele ainda. Esse é só um exemplo que eu quero deixar aqui para você hoje, para não ficar um vídeo muito longo. Ela não confia. Dentro dela, ela quer muito ele, entende? E ele até voltou. Mas quando ele está dentro de casa, ela desconfia se ele está no telefone, com quem que ele está falando. Se ele atrasou um pouquinho para chegar em casa, ela já volta com aquele pensamento. Nossa, será que ele está encontrando com a amante de novo? O que será que ele está fazendo? E por causa dela não confiar nele, o que acontece? Ele chega e aí ela vai pedir uma satisfação, ele se sente ofendido. Eu estou dando exemplos práticos, mas que acontecem verdadeiramente, e por causa disso, ela não está preparada. E o marido sente aquela opressão de novo e ele sai de casa novamente. Né? Esse é um exemplo simples, só para que você venha entender. Por isso que você... A sua oração, eu falo isso demais, a sua oração não é para o seu esposo, a sua oração é por você, é para que Deus venha te amadurecer, sabe? Para que Deus venha tirar muitas coisas que estão dentro de você, que vão atrapalhar de você receber a bênção da restauração do seu casamento. Você precisa de mudar a sua oração, você precisa de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, aonde eu preciso ser transformada? Eu preciso de fé, eu preciso de maturidade. Aonde eu preciso ser matura, onde eu preciso ser madura no meu casamento quando o meu esposo voltar. O que eu preciso de fazer? E é isso que me moveu a trazer essa palavra para você aqui nesse dia de hoje. Né? Você precisa de orar, você precisa de confiar, de ter fé, e você precisa de esperar. Deus, Ele não entrega a bênção se você não estiver preparada espiritualmente, sabe? Se você não estiver madura espiritualmente, porque senão ele entende que você coloca a perder, sabe? É como aquela pessoa que recebeu a herança num tempo que não era para receber, e é porque ela não tinha maturidade. Por isso que aqui ele fala a respeito do herdeiro, do tempo determinado. Por isso que muitas vezes você tem que entender que a bênção da restauração do seu casamento, ela está na mão do tutor. Quem que é o tutor? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas ele está esperando o tempo certinho para que você cresça, amadureça na fé, naquilo que você precisa de amadurecer para que você venha receber. Para que você não jogue a sua herança, porque é seu. É seu. Se a gente entende o poder da aliança que tem no casamento, gente... O casamento é uma aliança firmada com o próprio Deus. Aquilo que o próprio Deus diz, o que eu uni o homem não separa. Então é o seguinte, existe uma palavra. Todo o universo foi criado em cima primeiro de uma palavra, foi estruturado em cima de uma palavra. O seu casamento foi firmado em cima de uma palavra. Né? E a palavra aliança, ela é forte, você tem que acreditar e confiar nisso. E entender. Mudar a sua oração. Muda a sua oração nesse dia de hoje. Deus, aonde eu preciso de amadurecer para receber a bênção que o Senhor tem para mim, que é a restauração do meu casamento. E essa palavra que eu quero deixar para você, medite nessa palavra, medite, porque Deus ele só vai entregar a herança no tempo determinado, porque Ele quer que você aprenda a administrar aquilo que Ele já tem preparado para você. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para você. Que o Espírito Santo possa te capacitar a entender, porque você possa ter os ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, para saber aonde você precisa amadurecer para receber a restauração do seu casamento. Amém? Deus abençoe sua vida.
Deus te fortaleça nesse deserto. Que Deus possa te instruir, que Deus possa fortalecer, que Deus possa te amadurecer, para que você venha receber a restauração do seu casamento em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.